Eis-nos aqui de novo para prosseguirmos as nossas conversas Jesus século XXI. Depois de termos abordado o que é convencional chamar-se chamamento dos primeiros discípulos, procuraremos agora nestas conversas, antes de abordarmos outras dimensões sobre Jesus, que os evangelhos evidentemente põem em destaque, permanecermos com os discípulos. Permanecermos com os discípulos. Já não com o seu chamamento inicial, mas com o grupo, o chamado grupo dos 12. Porque entre os discípulos há um grupo, segundo os três sinóticos, há um grupo que Jesus escolheu propositadamente e cujos nomes estão referidos, estão referenciados, portanto é um dado histórico, é absolutamente histórico. Também tem o seu sentido teológico, mas não deixa de ser um dado histórico. Curiosamente, o Evangelho de João, o chamado quarto Evangelho, não fala nunca da constituição do grupo dos 12, mas refere-se, nas suas diferentes narrativas, também se refere à existência do grupo dos 12, sem nunca ter dito como é que o grupo apareceu. E sem nunca dizer também por quem é totalmente constituído. Quando fala do grupo dos 12 é de alguns e quase sempre de forma bastante negativa, com exceção de Tomé. Isto já depois da chamada depois da morte crucificada de Jesus e, portanto, naquelas narrativas densa e exclusivamente teológicas que são os chamados relatos da ressurreição, que são narrativas densa e exclusivamente teológicas, evidentemente. Porque a Jesus ressuscitado nunca ninguém o viu, nem o tocou, portanto, são narrativas que têm de ser entendidas na sua dimensão, na sua densidade teológica e numa dimensão exclusivamente teológica, não de relatos históricos, de narrativas históricas. E então, o Evangelho de Marcos é aquele que nos apresenta mais cedo, porque é logo no capítulo 3 que esta escolha ou eleição do grupo dos 12 é noticiada, digamos, falando, se quisermos usar uma linguagem um pouco jornalística, que é sempre incorreta relativamente aos Evangelhos. Mas como Evangelho é a boa notícia de Deus concretizada, materializada, vivida, praticada, realizada historicamente em Jesus, o Filho de Maria, também faz sentido que se use a linguagem jornalística para abordar esta e apresentar esta boa notícia, porque o jornalismo é a arte de fazer a notícia, como se desenvolve, como se apresenta a notícia, como se rediz, como se diz, como se comunica. E aqui, boa notícia de Deus revelada em Jesus, o Filho de Maria. E a escolha dos 12 é apresentada no capítulo 3, logo no versículo 13. E tem uma narrativa muito simples. Diz assim, eu até vou ler textualmente, porque é um grande ponto de partida. Jesus subiu depois a um monte, no versículo 13. Jesus subiu depois a um monte, chamou os que ele queria e foram ter com ele. Portanto, entre aqueles que já andavam com Jesus, que já se tinham tornado mais ou menos declaradamente seus discípulos, chamou os que queria e eles foram ter com ele. Estabeleceu 12, cá está o grupo, o número, 12, para estarem com ele e para os enviar a pregar com o poder de expulsar demónios. Claro que estou a ler a tradução da Difusora Bíblica.
estabeleceu estes 12, e vêm os nomes. Simão, ao qual pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Um grupo de 12, só homens, ali dois irmãos, duas parelhas, dois pares de irmãos, e Simão aparece com um título que Jesus, nesta narrativa, lhe dá, é dito expressamente, Simão, ao qual pôs o nome de Pedro, que aqui este Evangelho assume que quem dá o título de Pedro a Simão, que é hoje conhecido por Simão Pedro, é o próprio Jesus, e com uma intenção. Pedro, pedra. Depois apresenta-nos Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão, e estes dois também recebem um apelido, um título da parte de Jesus. Boanerges, que quer dizer, o próprio Evangelho tem o cuidado de nos explicar o que quer dizer este título, filhos do trovão. Portanto, também um título como o de pedra, para Simão, um título nada abonatório dos dois. Filhos do trovão é sinónimo de autoritários. Autoritários. Isto é, eles tinham comportamentos não só de aspiração ao poder, mas também, e sobretudo, tinham uma prática no seu relacionamento com os demais, uma prática autoritária. Depois fala dos outros que quase não fazem nenhuma história em todo o Evangelho, do princípio ao fim. São nomes que aqui estão, depois sobre eles pouco se diz, de alguns apenas consta o nome aqui nesta lista e nada mais. Ora, é bom dizer, por exemplo, uma diferença entre esta narrativa e a de Lucas. Lucas dá uma tonalidade mais solene à constituição do grupo dos 12, porque diz que Jesus, antes de escolher o grupo dos 12, passou a noite inteira em oração. Marcos é mais simples, é mais terra a terra, mais comezinho, e apresenta a escolha desta maneira como se deu. No monte, portanto, com algum afastamento, digamos, das multidões, num ato que ele quis assinalar e que, segundo a narrativa de Marcos, do princípio ao fim, desde aqui até ao fim, é talvez a escolha, a decisão e uma escolha desastrosa de Jesus, se calhar a mais desastrosa escolha de Jesus. Porque este grupo dos 12 vai ser o grande quebra-cabeças de toda a vida militante de Jesus, do princípio ao fim. Eles nunca entenderão nada de Jesus. Nunca entenderão nada. Estão tão obcecados, tão possessos, tão habitados, tão possuídos pela ideologia nacionalista fanática, imperialista do judaísmo, e estão tão, digamos, pré-determinados, formatados por ela e condicionados por ela, que nunca entenderão verdadeiramente Jesus, o Filho de Maria. Nunca entenderão o seu projeto e sempre serão os grandes adversários do projeto político de Jesus, que é o projeto político de Deus Criador, de Deus, o Deus do reino reinado. Já prosseguimos.